Boa noite, mais uma vez. A lição do Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, mensagens do amigo Emmanuel. Como lembrado no auxílio de todos, a lição é a 39. Emmanuel vai partir aqui da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde Paulo escreveu: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. E aí o amigo Emmanuel disserta para nós. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos um amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão. Não só para que se desencubam zelosamente dos compromissos que lhes zelam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Confesso que para mim esse é um tema que eu não posso ser jamais hipócrita. Eu tenho muita dificuldade com essa questão de política, porque eu sou muito irascível nesse ponto. Mas, como espírita, eu não posso nunca, em hipótese alguma, ensinar algo relacionado à doutrina que não esteja de acordo com a doutrina dos Espíritos e com o Evangelho de Jesus. O que isso significa? Jamais eu posso dizer a alguém seja agressivo em política, porque a doutrina nos explica sobre os nossos sentimentos e sobre os nossos pensamentos em desajustes. O fanatismo, que é um sentimento desajustado, ele traz sérias consequências para o indivíduo que sente e para aqueles que estão ao redor. A doutrina espírita, ela é fantástica, para dizer a verdade. A doutrina dos espíritos, ela é fantástica por quê? Porque a doutrina, ela não nos ensina nunca a termos, a sermos, não é, hipócrita com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. A doutrina espírita também, ela não nos impõe.
Se prestarmos atenção no Livro dos Espíritos, perguntas e respostas que Kardec fez, se pensarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec e os benfeitores espirituais elaboraram uma obra à luz da moral ensinada e exemplificada por Jesus, nós nunca vamos encontrar o imperativo faça isso, faça aquilo, mas sempre uma orientação sobre as nossas próprias condutas. Então, sim, as pessoas que estão aí no poder das nações, dos povos, governando, da nossa parte, sim, eles merecem que vibremos luz, paz, esperança. Ah, eu não vou vibrar nada disso. Tudo bem, nós somos livres para não fazermos isso. Mas aí entra a doutrina. Qual é a consequência? Infelizmente, o nosso país está passando por um momento muito difícil. E não vou falar aqui de política, não é político A, político B. Estou falando de nós, povo. Nós estamos muito insensíveis. Entrar nas redes sociais e ver o ódio. A todo momento o ódio, o sentimento de vingança, o sentimento de morte ao outro. Então a psicosfera nossa está muito deprimente. O que a doutrina fala disso? A doutrina é muito clara. Os benfeitores não estão conseguindo chegar. Porque os benfeitores, os amigos espirituais, queridos, que nos assistem, o nosso mentor, por exemplo, ele nunca vai violar a nossa consciência e a nossa liberdade. Nós estamos para fazer algo errado, o mentor ele pode dar uma... Não faça isso, meu filho. Não faça isso, minha filha. Mas se nós decidirmos fazer, ele vai se afastar. Quem é que fica em cima incentivando? Os irmãozinhos e as irmãzinhas que estão infelizes, que estão em sofrimento, que estão em dor. Esses se aproximam de nós. Essa é a consequência de vibrarmos sentimentos de vingança, de raiva, de rancor, de ódio. Quem é que se afiniza conosco? Infelizmente, esses espíritos que estão na mesma faixa. É isso que Paulo está falando em relação aos nossos governantes. Muitos passam também por provas terríveis. Nós somos espíritos devedores das leis maiores. Não tenha dúvida, todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações somos devedores perante a justiça divina. Não há um só, diz Paulo, que não seja pecador na linguagem bíblica. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Mas, se nós temos uma condição de despertar, né, de acordar essas consequências, nós temos uma chance de dar um passinho a mais para superar isso. Para buscarmos, controlando o pensamento, controlando os sentimentos, nos aproximarmos daqueles benfeitores que querem o nosso progresso e trabalharmos pelo progresso dos demais, mesmo aqueles que ainda não querem enxergar o bem. Então, nesse contexto que nós estamos, né, um contexto onde as pessoas estão perdendo a razão, as pessoas estão perdendo a compaixão pelo outro, nós espíritas temos a opção de trilharmos esse caminho ou de, através do nosso esforço e prece, buscar um caminho mais de acordo com as leis maiores. E aí entra a doutrina dos espíritos como uma doutrina consoladora, uma doutrina esclarecedora. Por isso que nós, espíritas, temos o dever de salvaguardar essa doutrina. Não permitir que os nossos sentimentos e pensamentos em desajuste corrompam os princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita não vai mandar ninguém perdoar. Ela vai mostrar as consequências da ausência do perdão.
A doutrina espírita não vai mandar ninguém amar, mas vai mostrar as consequências da falta de amor. E através desses ensinamentos, nós temos a oportunidade de superar a nós mesmos e olhar que sempre há uma luz no fim do túnel. Eu gosto muito de uma frase árabe, embora eu não a entenda, porque nós moramos numa grande cidade e, infelizmente, o céu ou está poluído ou está cheio de nuvens, mas que diz assim que é na noite mais escura que as estrelas brilham com maior intensidade. Nós estamos passando numa noite escura. Não só o Brasil, a humanidade. E nós não podemos perder, nós, discípulos de Jesus, nós não podemos perder a convicção de que ele é o governante desse planeta. Ele tem as rédeas sobre controle. Os políticos, cada um irá responder perante a própria consciência pelo mal que fizeram, pelo bem que fizeram, pelo bem que deixaram de fazer, como todos nós. Então vamos buscar, né, trabalhar em nós, superar esse instinto que leva à divisão. No Evangelho de Jesus não cabe o ódio, não cabe o preconceito, não cabe a discriminação, não cabe a divisão, não cabe a violência. Nós podemos até ter essas ideias e ter esse comportamento, mas isso não faz parte do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é sempre a busca da concórdia. O Evangelho de Jesus é sempre estender a mão para o outro. O que foi que Pedro perguntou a Jesus? Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes o seu irmão errar contra você e vier se desculpar, desculpe. Olha a orientação. Por quê? Para que nós não guardemos o rancor. Não é? Nós ou conhecemos alguém ou nós mesmos. Temos, às vezes, uma mágoa que já faz anos e quando nós lembramos, nós revivemos dentro de nós tudo aquilo. Olha, o rancor. Lembra, Paulo, nós trazemos um tesouro no vaso de barro. Todos nós somos falhos, né? Todos nós. O que nós iríamos fazer, por exemplo, se a gente ocupasse a presidência da República? Nós íamos ser um modelo de virtude? Ou iríamos se corromper? Eu faço essa pergunta a mim e a todos nós. O que nós iríamos fazer? É isso que Emmanuel está falando. Nós somos falhos. Então, nós devemos nos esforçar também para compreender a fragilidade dos outros. Não é passar a mão na cabeça do erro, né, daquele que erra. Não vamos confundir. Tem muita gente que pega a palavrinha solta lá do Evangelho de Mateus que diz: não julgueis para não ser julgados, como se isso fosse o pretexto para que o mal fosse feito por nós e pelos outros. Não, não, não. O erro é erro. O que Jesus fala de não julgar é não ser hipócrita. Se eu faço aquilo que meu irmão faz e eu o condeno, eu estou condenando a mim mesmo. É isso que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que o erro deve ser, a gente deve passar a mão na cabeça de quem erra. Não, o erro é erro. O erro é algo grave, principalmente quando fere pessoas. Tudo isso está nessa reflexão de Emmanuel com relação aos nossos governantes, mas eu não quero falar deles só, eu quero falar de nós, de cada um. Né? Porque o evangelho é para nós, o evangelho não é para eles. Eles podem nem ser discípulos de Jesus e não tem problema. Mas nós que queremos ser discípulos de Jesus, então o evangelho deve fazer parte da nossa conduta. Kardec tem uma pergunta dessa para o espírito de São Luís. Ele pergunta assim no Evangelho segundo o Espiritismo.
o erro que meu irmão comete, se só fere a ele, eu devo falar para terceiros? Aí qual é a resposta de São Luís? Não. Se o erro que seu irmão comete só fere ele, isso é o problema dele com a consciência dele. Você não tem o direito de contar isso para ninguém. Agora, se o erro do seu irmão prejudica outras pessoas, é seu dever fazer o alerta. Venha, como é tênue, aquilo que eu faço que só afeta a mim, só afeta a mim. Mas quando afeta o outro, aí o problema já não é mais meu. O problema é de todos. Então veja como é que a doutrina nos é libertadora. Ela devolve a nós a nossa responsabilidade. E nós, como discípulos, nós devemos exercitar constantemente a oração uns pelos outros, em especial por quem nos governa. Eu lembro de um filme, já estou velhinho, então eu lembro do filme que passava na década de 80, passava ali na Sexta-feira Santa. Toda Sexta-feira Santa passava na TV esse filme, O Rei dos Reis, sobre Jesus, né? A paixão do mestre, todo o seu sofrimento até a cruz. Tal. E tem uma passagem muito interessante, que é quando Herodes ele prende João Batista, e João Batista está algemado numa prisão, com os pés e as mãos algemadas. E Herodes vem todo pomposo com uma coroa, a sua roupa deslumbrante, e começa a caçoar de João por João está preso. E João diz: Eu não estou preso, majestade, eu estou livre. E ele diz: Mas como que você está livre? Você está aí todo acorrentado, amarrado com essas correntes? E João sorri de um modo meigo e diz: Não, majestade, o Senhor se engana. Eu sou livre. O Senhor é que não é livre. Mas como que eu não sou livre? O Senhor é escravo da sua coroa e das responsabilidades que ela exige. Olha, uma obra de ficção, mas que traz para nós exatamente a lição de Emmanuel hoje. Os nossos governantes estão com uma pesada coroa na fronte e nós não sabemos das provas que eles estão passando, se estão sucumbindo, se estão triunfando sobre elas. Então, o que que nos resta? Orar. Pedir aos bons espíritos que amparem, que protejam, que inspirem coisas boas. Porque se há, de um lado, espíritos de luz querendo auxiliar, infelizmente, há do outro espíritos ainda apegados às trevas, querendo atrapalhar. É o combate espiritual que Paulo fala. Paulo fala muito disso na carta aos Coríntios, a primeira Tessalonicense, a primeira carta aos Coríntios, aos Gálatas. Várias cartas, Paulo cita o combate. O combate que não está aqui entre nós encarnados. O combate que há no plano espiritual. E quando Kardec pergunta sobre isso, nós somos livres. E o Espírito de Verdade responde que os espíritos nos induzem muito mais do que nós pensamos. Ele não está falando dos mentores, porque os mentores, repito, eles não intervêm na nossa consciência e na nossa liberdade. Quem intervém são os espíritos infelizes. Esses se agregam a nós, né, o nosso psiquismo, para se nutrir e incentivar condutas infelizes. Lembram lá, tem uma obra de André Luiz, a última, Sexo e Destino, que André Luiz está com dois mentores, agora não me recordo o nome dos dois mentores, e eles estão a observar um advogado que, ao chegar em casa,
dois espíritos infelizes se aproximam dele e ficam ali. E André Luiz se espanta porque é uma jovenzinha que está com câncer terminal e, devido às preces, os benfeitores a protegem e não deixam que espíritos infelizes se aproximem do leito dela. E nesse caso, não. Então, André Luiz questiona e o mentor diz: André, observe. Então, André começa a observar, ele chega, se senta numa poltrona, pega o jornal e um espírito diz: se levante e vá tomar uísque. Se levante e vá tomar uísque. Ele prontamente fecha o jornal, se levanta e vai preparar o uísque. E aí o mentor explica que eles estão tão unidos que, se buscar separar, vai causar dano a eles. Então é preferível deixar. Olha, a sabedoria do alto agindo e mostrando para nós o perigo da nossa afinidade de pensamento e sentimentos com espíritos infelizes. É isso que nós queremos para nós em relação à política, a nos entregarmos aos sentimentos políticos de uma forma desordenada. Nós queremos atrair esses infelizes para que, se unidos a nós, se alimentem e aumentem em nós mais ainda os pensamentos de raiva, de ódio, de violência, ou nós queremos que os nossos mentores, na medida do possível, estejam nos orientando, nos ajudando, nos esclarecendo. Isso é uma escolha que nós fazemos. A doutrina esclarece isso, não é? Nós temos o poder de escolher qual companhia queremos. Se nós queremos a companhia dos espíritos superiores, então vamos exercitar a prece pelo outro, mesmo não concordando com ele, mesmo tendo raiva dele. Vamos buscar trabalhar em nós tudo isso. É isso que a doutrina explica para nós. Nós temos essa chave. Às vezes nós não conseguimos porque o processo obsessivo está tão profundo que nós até negamos que esteja a acontecer algo de errado. E aí entra os nossos benfeitores encarnados, que são nossos familiares, ou um amigo, ou uma amiga, que vai nos orientar com carinho, e nós devemos ter a docilidade para ouvir. Né? Quando alguém fala que nós estamos tendo um determinado comportamento e nós começamos a negar, ó, ligar aqui uma chavinha. Tem algo que não está andando corretamente. Se ele está mostrando que eu estou tendo um comportamento desagradável, eu devo observar se eu estou tendo esse comportamento. Porque uma característica da obsessão é essa. O obsidiado, ele nega que está naquele processo. Isso é a autocura. Né? A doutrina também nos ensina isso. Nós podemos fazer uma autocura. Como assim? Ora, estamos na nossa casa, vamos para um lugar sossegado da nossa residência, vamos sentar ali tranquilamente, desligar a TV, fechar os nossos olhos, fazer uma prece, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo as Sagradas Escrituras, ler uma passagem edificante, pedir a Deus que Ele permita que o nosso mentor, naquele momento, esteja ali presente conosco e vamos bater um papo com Ele. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sei que você me assiste, bate uma conversa com Ele e abre o coração e a mente para receber a orientação que Ele vai dar. Meu amigo espiritual, minha amiga espiritual, abre o coração e depois pede, por gentileza, você poderia aplicar um passe para mim? Então, o mentor, a mentora, um outro benfeitor espiritual, nos aplica um passe, nós elevamos o pensamento, pacificamos o nosso coração, sem medo,
sem medo, né? Sem a ideia, a falsa modéstia. Mostremos ao pai e ao nosso mentor aquilo que nos aborrece. Olha, eu tenho dificuldade em amar, eu tenho dificuldade em perdoar. Como eu posso fazer com isso? Como eu posso fazer em relação a isso? Com certeza nós vamos ter a orientação devida. Ainda mais nesse momento que nós passamos por essa a pandemia e as nossas casas espíritas, a maioria, ou quase ou todas, ficaram fechadas, nós ficamos sem esse amparo um dos outros. Mas nós temos um amparo espiritual sempre. Basta pacificar o pensamento e o coração. Elevar uma prece simples e conversar. Vocês vão ver que é uma coisa libertadora. Nós terminamos assim com as nossas energias recarregadas. Nós terminamos essa conversa com eles, com o Pai Maior, com o amigo Jesus, com o benfeitor, renovados para mais uma batalha. Façamos isso sem medo. Tá? Não tenhamos medo dos nossos sentimentos, mesmo sendo negativos. É aquela questão, para concluir, irmãos, que eu acho que eu estou a passar da hora, é aquela questão do homem velho e do homem novo que Paulo trabalha. Né? Paulo cita muito isso, principalmente na primeira e na segunda Coríntios. Ele cita muito isso da questão do homem velho. O que é o homem velho? Esses nossos sentimentos negativos, esses nossos pensamentos negativos. Sabe? O sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de frustração, de intolerância. Isso faz parte do homem velho. O homem novo está aberto ao novo, ao perdão, mas o homem velho faz parte de nós. Nós não podemos apagá-lo. Não dá para apagá-lo, não dá para esquecê-lo, não dá para colocá-lo ele no lugar da nossa memória oculta e nunca mais querer saber. E por que que não dá para fazer isso? Porque ele faz parte de nós. O homem velho somos nós também. Então, o que que nós temos que fazer? A amiga espiritual Imâncio Dufan, ela explica fazermos as pazes com esse homem velho, a acolhê-lo. Sim, Jorge, você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de amar, você tem ressentimento, você tem raiva, mas eu te amo. Esse é o amar a si mesmo. Na hora que aprendermos a amar a nós mesmos, nós estamos prontos para amar o próximo. Mas enquanto não fizermos a paz conosco, nós não conseguiremos amar o próximo. Nós temos que fazer a paz conosco mesmo. E a prece é esse primeiro meio. Experimentem fazer isso. Em casa, sossegado, sossegada, vai lá para o cantinho e rasga o coração, como diz o profeta Elias. Está lá no livro de Reis, ele fala que deve-se rasgar o coração e não as vestes e voltar para o Senhor. O que quer dizer isso? Despojar-se e dizer, olha, eu estou com dificuldade para perdoar aquela pessoa. Eu não perdoo, Senhor, me ajuda. Os espíritos superiores, através do Espírito de verdade, nos garante que nós teremos o auxílio necessário para isso. Então, o que que nós temos que fazer? É levar o nosso coração em agradecimento ao Pai que nunca nos abandona. Mesmo nesses momentos de tristeza, de dor, de solidão, né? A pandemia fez isso conosco, nos deixou numa solidão terrível. Mesmo aí, nós não estamos sós.
Abramos o coração, conversemos com o nosso Pai e mostremos a Ele aquilo que Ele já sabe. O bom é isso, Ele já sabe. Só que Ele espera que a gente conte, que é para poder nos curar. Não há cura de doença se a doença não vier à luz, não é? A doença tem que ser identificada. E as doenças da nossa alma, só nós podemos colocá-las para fora, num grito de libertação. Elevemos ao Pai esse pensamento e façamos o quanto antes essa terapia, cada um de nós, com o Pai e com um amigo espiritual. Depois vocês façam a avaliação para verem as maravilhas que vamos descobrir na nossa vida, aprendendo a amar a nós mesmos. Muito obrigado, meus queridos, e que Maria, nossa mãezinha, possa abençoar e amparar cada um de nós. Assim seja.